Ó, obrigada a todos pela presença, obrigada, Thalita. Vamos Eu que começar a agradeço falar então, porque o assunto é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, né? muito. Que mudou Uhum. muito, né, nos últimos anos, e a medicina evoluiu muito na saúde feminina, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom, né? Eu sou Gisele, né? Eu trabalho com nutrologia, a doutora Thalita, ginecologista, é autoridade na área de terapia de reposição hormonal. Todo mundo já deve ter conversado sobre essa questão de terapia de reposição hormonal em algum momento, ou com algum familiar, ou com alguma amiga. E tem um monte de informação aí, né, nesse sistema que é uma informação que é ficção, né, que é informação incorreta e que muitas vezes impede a mulher de atingir um bem-estar que ela poderia ter com o tratamento correto, com o tratamento bem indicado, com o tratamento seguro, né? Diante de estudos assim aceitos mundialmente, né, Thalita? Isso. Uhum. E aí a gente vai começar falando dos mitos, né? Exa- O primeiro mito aí, a reposição hormonal causa câncer. Que bom começar com isso, porque realmente quando a gente fala de hormônio, é um mito, um conceito que todas as mulheres têm, né? Então, assim, e sabe, Gisele, esse mito, é bom até começar a falar de onde ele veio, sabe? Ele veio de uma matéria do Fantástico, né? Quando saiu o primeiro estudo do WHI. WHI é o maior estudo de reposição hormonal. Né? Eles pegaram milhares de mulheres no país, em vários países e deram simplesmente uma reposição hormonal de um hormônio sintético, de um estrogênio. Progesterona e estrógeno equino conjugado, não era? Imagina, Ou você seja, tira um hormônio. não dava mulher de hormônio estranho, né? Exatamente, você tira o hormônio da urina da égua, dá para mais outra progesterona conjugada, né? Um progestágeno e um estrógeno, né? Hormônios sintéticos. Dão para uma gama de mulheres sem nem muitos critérios. Na verdade, eles deram mais ou menos entre 50 e 79 anos para essas mulheres. E assim como tudo na medicina, a gente primeiro, durante os estudos, a gente vai, né, graduando nos estudos para ver os efeitos, os riscos, a contraindicação ou não. Então, nesse primeiro braço do WHI, que foi esse grande estudo, é que viu que algumas mulheres, existia uma faixa de mulheres que não era interessante você dar esse tipo de remédio, que são essa reposição, que eram essas mulheres menopausadas há muitos anos, com hábitos de vida ruins, né? Essas mulheres lá com quase 80 anos, que não beneficiariam com esse tipo nem de dosagem, principalmente, dosagem extremamente altas também. Então, saiu esse primeiro estudo, o final, e aí essa nota, né, foi parar no Fantástico. E então, o Fantástico fez, assim, um grande alarde, foi quando isso caiu na população, né, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás. E aí, a gente está nessa geração ainda, Gisele, de mulheres que acreditam nesse estudo que se popularizou, infelizmente, nessa Com reportagem. medo, né? Exatamente, ela ganhou muito destaque, né? Obviamente, então saiu em capas de revista, de circulação, porque antigamente a gente sabe que né, a televisão ela dominava a questão da informação, né? Então, o que aparecia na televisão era sagrado, aquilo era definido. Então, veio desse mito. Graças a Deus, como a gente começou a falar, a medicina evolui muito, é muito, muito rápido. Então, é muito interessante a gente estar falando isso, até pela atualização dos nossos próprios colegas que estão aqui também nos assistindo, né? E aí agora a gente já tem esse estudo já quebrado em várias fases, desmistificado muitas coisas, inclusive essa questão que a reposição hormonal causa câncer, a gente já tem isso desmistificado já com todos esses anos de estudo e que agora a gente tem esses protocolos novos, inclusive esse protocolo novo, né, que saiu em 2017, bem atual, o protocolo mais novo que tem, da Sociedade Americana de Menopausa, né, que publicou esse grande estudo que a gente leu, mostrando então esses grandes benefícios de estar fazendo a reposição hormonal e desmistificando essa questão de que reposição hormonal causa câncer, E né? pode até ter um efeito protetor em alguns tipos de câncer, não é isso, Exa- Thalita? Exatamente. Então ele tem alguns tipos de proteção no tipo de câncer. Então, por exemplo, a gente tem a proteção do câncer de ovário, por exemplo. A gente tem diminuição de outros tipos de câncer, por exemplo, gastrointestinal, do sistema gastrodigestivo.
Proteção também do endométrio, e do endométrio é muito interessante, porque eles achavam que teria o risco de câncer de endométrio, porque não contrabalanceava os hormônios, né? Dava muito estrogênio, não contrabalanceava com a progesterona. E, obviamente, se você tem um estímulo muito alto de hormônio, você não faz o contrabalanceamento desses outros hormônios que precisam estar em equilíbrio, é claro que você vai desencadear algum tipo de efeito colateral, né? E não é fisiológico, né? Não é natural isso, né? Então, hoje a gente tem isso, né, na medicina integrativa, de quanto mais fisiológico, mais natural possível essa reposição, né? Nesse tipo de reposição que a gente tem por hábito e tentar fazer nas pacientes, né, Thalita? É isso mesmo. Uhum. Tem uma pergunta aqui: o câncer seria uma contraindicação ou não tem relação? Depende do tipo de câncer, né, Thalita? Sim, Fala depende. mais pra gente sobre isso. Então, a questão quando fala de câncer hormonal, todo mundo associa, obviamente, com câncer de mama, né, Gisele? Todo Sim. mundo tem associação com câncer de mama. Por quê? Porque a mama, ela tem os receptores, né, que são proteínas que captam os hormônios da reposição, que, por exemplo, o estrogênio e a progesterona. Mas isso não significa que a reposição vai estimular esses nódulos. A gente viu, né, no estudo do WH e depois nas evoluções do estudo que não houve significância estatística da reposição ou não naqueles padrões que a gente precisava repor. Então, a grande questão da reposição hormonal, como a frase que eu acredito que é a chave da reposição hormonal, é sim fazer para quem e a dosagem ser o mínima possível para poder ser protetora e aliviar os sintomas daquela paciente. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente pensa muito mais, né, Gisele, em benefícios, em ganhos, em alívio de sintomas. E eu não estou falando só de sintomas de fogachos, né, de ondas de calor, sintomas protetores das doenças da senilidade, do que simplesmente do risco de câncer de mama. Né? A gente está falando de proteção de Alzheimer, de demência, a gente está falando de proteção aí de diabetes, né? Tem aí estudos mostrando 40% de proteção de diabetes, e pensando que diabetes causa um monte de outras doenças, né, Thalita? Então, a gente está pensando aí numa saúde global para os pacientes. Né? A gente, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é relapso a gente não conversar com os pacientes sobre terapia de reposição hormonal. Né? Não seria uma atitude adequada nossa como médicos, né? Como médicos no geral. Né? Não só a ginecologista, mas eu como clínica, né? Que além de olhar o aspecto nutrológico, eu sempre olho o aspecto de estilo de vida dos meus pacientes, eu me sentiria omissa, né? Me sentiria negligente se eu não conversasse sobre isso com elas. E por isso a importância dessa conversa nossa aqui hoje, né? Isso é muito importante que você está falando, porque realmente, né? Então, antigamente, antes desses estudos, falava assim, dessa importância, a gente já sabia, né, Gisele, da grande importância do benefício da terapia hormonal. A gente já sabe que a lista de benefícios, que depois a gente pode descrever mais especificamente cada um deles, para as pessoas saberem quais os benefícios, mas a gente sabia que a grande chave também é o tempo de você começar a terapia. Assim, essa é a pérola do Que é até a pergunta da Ana aqui. Em média, com quantos anos se começa a terapia? Essa é fantástica, exatamente. Essa é a grande chave de você ter os benefícios e reduzir qualquer tipo de risco, que é justamente o tempo que você inicia a terapia. E quando é esse tempo que inicia a terapia? Antigamente, alguns ginecologistas tinham até pouco tempo atrás, antes dessa atualização de 2017, né, que saiu no Brasil a atualização de 2018 pela FEBRAC, Sociedade de Ginecologia, a gente entendia que essa reposição teria que ser feita em até 5 anos depois da última menstruação, que é menopausa é sua última menstruação. Então, se eu menstruei há 1 ano atrás, aquela minha data da última menstruação, então estou na menopausa. Menopausa, data da sua última menstruação, durante 1 ano você não menstruou mais. Se eu fiquei 1 ano sem menstruar, estou na menopausa. Climatério, que é o que a gente fala, é esse período de transformações metabólicas, hormonais, que a gente vive depois da menopausa.
menopausa, não é verdade? Então, o que que acontece? O tempo correto da gente iniciar é justamente no declínio hormonal. E isso começa justamente próximo dos 40 anos. Ou seja, é agora que a gente começa. A gente não É tem que... antes, né? Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. E aí que eu ia falar da janela de oportunidades, que a gente entendia que a gente ia começar em até 5 anos, que era para ser feito em até 5 anos. Ou seja, uma mulher que já está em menopausa há 5 anos, ela não era recomendada ela começar a terapia hormonal depois de 5 anos. Mas como os estudos estão mostrando os benefícios disso, eles ampliaram essa janela para 10 anos. Então, se eu menstruei há 10 anos ainda, eu preciso já começar. Olha para você ver o quanto que isso é importante, né? Porque antes a gente falava, você já tem 5 anos, não pode mais. Era mais ou menos assim. Hoje não, ampliou 10 anos, porque a gente vê o quanto é importante a gente fazer a terapia. E quanto mais precoce, bem mais precoce, iniciar, é mais benefício a paciente vai ter. Benefícios em saúde e benefícios em bem-estar, né, Thalita? Porque Vamos falar a queda hormonal, ela está associada com um mal-estar muito importante. E a mulher, às vezes, não, isso é fase, né? Eu tenho que passar por isso. Entendia isso como uma questão natural. A gente, naturalmente, não foi feito para viver tanto, né? E a gente está vivendo bem mais do que a gente, teoricamente, foi programado para isso. Exatamente. Então, é natural que a gente também interfira nisso e faça reposição hormonal, né? Como humanos que somos, né? A gente tem... Pode falar. Eu também falo. Eu ia falar aqui o segundo mito. Se a reposição hormonal, a gente até já começou a falar disso, né? É benéfica apenas para sintomas intensos. Então, justamente a gente ia falar justamente desses benefícios, né? Nós entendemos então, gente, que nós mulheres, biologicamente, nós nascemos para procriação, certo? Nascemos para procriar. A partir do momento que seu corpo entende que esse período do envelhecimento ovariano, do envelhecimento metabólico vai declinando seus hormônios, e é muito legal, Gisele, eu quero ainda te mandar esse gráfico, talvez você não tenha, é que quando a mulher faz 40 anos, esse declínio hormonal começa em torno de 32 anos. 30, né? Já vi, né? E aí, quando chega em 40, esse pico de hormônios despenca, mas despenca mesmo. Então, que é mais ou menos essa idade da fertilidade que a gente chama em ginecologia, né? Agora, né, Thalita? É nós, né? É nós. Estamos 40 aqui. Então, é nesse período que despenca. Então, é nesse período que a gente vai suavizar isso daqui. E aí que eu falo para minhas pacientes, sabe, Gisele? É como se a gente tivesse um copo cheio. Lá da adolescência, esse copo vai esvaziando. Quando chega em 40, esse copo cai da metade para baixo muito rápido. O que a gente tem que fazer? Manter esse nível o mínimo possível para poder dar os sintomas, melhorar os seus sintomas que você tenha e também prevenir o que pode acontecer a partir dessa idade, né? Principalmente as doenças senis e tudo mais. Mas eu esqueci que eu ia te falar a pergunta do mito. Me desculpe. A pergunta se ela é benéfica só para sintomas intensos. Né? Porque é um mito que muitas pessoas pensam só quando está com muito fogacho, com aquelas alterações de sono, com alterações comportamentais graves, aquela irritabilidade, e aí procura o médico só nessa hora, né? Exatamente. Então, eu já vou começar falando que, pelo menos a minha frequência, Gisele, é o que mais acontece. Então, vamos lá. Fogacho, normalmente, não é todo mundo que vai ter. Então, todo mundo tem uma falsa sensação de que, eu só vou fazer se eu tenho fogacho. Sim, se você tem fogacho, a terapia principal, número 1, classe A, é terapia hormonal. Então, fogacho, tudo bem. Mas se você não tem o fogacho, que não é todo mundo que vai ter, você começa a ter as queixas que você acha que é normal, que você falou. Então, a gente tem o quê? Baixa libido, né? Ressecamento vaginal. Tão comum. E as pessoas acham que isso é normal, né, Thalita? Normal. Baixa libido, ressecamento vaginal. Gente, infecção urinária recorrente que não tem bactéria. Né? Aquela fissura que as bactérias entram, então ressecamento vaginal forma fissura, a falta de estrogênio, complasticidade pélvica vaginal, a gente desconforto, né? Na hora da relação sexual. Exatamente. Desconforto, né? Fadiga, cansaço, insônia, irritabilidade. Demais, né? Demais. Muitas pacientes chegam queixando que
teve um ganho, para mim, elas queixam um ganho de peso, né? Um pouco de ganho de peso e associado a uma insônia. E aí, quando vai ver os hormônios, eles já estão em queda importante, sabe, Thalita? É uma coisa assim que... e muitas vezes, como não teve fogacho, ela não acha que precisava. O que eu recebo muito é justamente isso. Nossa, eu tô numa TPM diária, porque antes eu tinha uma TPM próximo da menstruação, mas agora eu tenho uma TPM diária. Eu não aguento mais. E parece que, assim, e associada a isso, né, Gisele, com esse estresse do dia a dia que todas nós mulheres vivemos, isso potencializa de uma forma tão intensa. Eu nunca mais esqueci de um caso de uma paciente minha que ela virou, ela falou assim, eu queria tanto ter mais paciência com os meus netinhos, eu amo meus netinhos, mas eu não consigo ter paciência. E aí a gente começou assim com pouco tempo, sabe, Gisele, quando ela voltou no retorno já para eu ver como é que tava esse equilíbrio e tal, que a netinha dela falou assim para ela, vovó, você é a melhor vó do mundo, porque ela começou a sentir essa energia de novo, essa alegria e tudo mais, né? Eu nunca mais esqueci desse caso, porque era um sonho dela poder vivenciar essa já que essa, como é que fala, de vó, enfim. E aí a gente resgatou isso, foi tão maravilhoso. E não só isso, a questão da sexualidade também, porque a gente sabe quantas mulheres agora estão descobrindo essa sexualidade. E eu, Gisele, como eu faço técnicas de laser vaginal, rejuvenescimento vaginal, que está muito em procura, justamente porque essas mulheres, elas estão procurando essa sexualidade que vai sendo perdida por esse declínio hormonal. Então, assim, o quanto é maravilhoso você promover uma nova sexualidade de uma mulher mais madura, mais confiante, Isso. Não é? Num período da vida em que a pessoa, né, já tem mais confiança em si mesma, já tem, né, uma questão psicológica mais estável em relação à sexualidade, né? É a hora dela realmente curtir sua sexualidade sem culpa, né? Com tranquilidade, com responsabilidade, né? E muitas vezes a questão hormonal dela fica travada, né? Que é a questão do desejo sexual hipoativo, é um diagnóstico frequente lá no consultório, né? E isso é muito tranquilo de tratar, né, Thalita? Com muita segurança, né? Aqui tem algumas perguntas, eu vou falar e vou passar para o próximo mito, pode ser? Pode ser. Sobre as vias de reposição, sobre creme oral e implante, e aí já encaixa a questão dos hormônios bioidênticos. Ah, beleza. Eu vou falar minha experiência, depois eu queria que você falasse da sua experiência também. Bem, os hormônios bioidênticos, né, eles têm a mesma fórmula, mesma forma bioquímica, né, dos hormônios que a gente produz. Eu costumo sempre falar isso para paciente, que muitas delas usam hormônio da tireoide, né, Puran, Sintroide, e é o hormônio bioidêntico também, né, se a gente for pensar também. Então, a minha preferência é sempre por hormônio bioidênticos, não uso hormônios sintéticos. E as formas que eu costumo usar, lógico que existem várias formas, mas que eu tenho mais hábito de usar, por eu acreditar e ver também nos estudos que os que têm melhores resultados, são nunca via oral, de maneira nenhuma via oral, para não passar, né, não agredir ao fígado. Eu gosto muito, Gisele, de começar com uma via transdérmica primeiro, para tatear essa dose do peso com o nível hormonal que ela me apresenta no exame. Eu gosto muito da via transdérmica e também gosto da via vaginal, por vários motivos. Primeiro, porque alguns estudos mostram que a via vaginal, ela tem essa absorção muito mais, a biodisponibilidade é maior via vaginal do que a via transdérmica. Mas tem pacientes que não gostam de colocar nada via vagina. Tem pacientes que não gostam, então isso é individualizado. A via vaginal também é muito interessante, né? Por quê? Porque muitas queixam também de ressecamento vaginal. E quando você já faz um via vaginal, já é perceptível de cara ela perceber essa complacência, essa lubrificação vaginal muito intensa. Sem contar também, né, que tá ali perto do clitóris e tudo mais, você faz uma massagem naquela região que muitas vezes mulheres nem conhecem, nem se tocam, nem sabem. Então, isso também estimula esse erotismo ali delas estarem se massageando, se tocando também, conhecendo isso. Então, eu gosto muito de associar a via transdérmica com a via vaginal. E quando eu encontro esse equilíbrio de dose, de efeitos benéficos, aí eu gosto dos implantes absorvíveis ou não absorvíveis. Thalita, eu acho que o que é mais importante, assim, que você falou, é deixar a via oral como última via de escolha, né? Para pacientes que realmente não se adaptaram a outras vias, que não tiveram
que não tiveram outra opção por causa dessa questão da proteção do trato gastrointestinal, do fígado, principalmente. Porque o fígado ele vai roubar uma dose, né, desse hormônio. E no roubar essa dose, ele vai ter que processar esse hormônio. E aí ele se sobrecarrega um pouquinho, né? Então, sempre deixar essa via oral como última opção e preferir sempre a via transdérmica, a via vaginal. Às vezes eu peço até para passar na vulva, testosterona, eu peço às vezes para passar na vulva porque tem um efeito assim de libido legal, né? Na região ali do clitóris, sempre tem, né? Dá um efeito bom. E aí eu... Pode falar. E a questão dos implantes, né? Que é uma via sensacional, que eu realmente, depois que chega na dose da paciente, para evitar superdose e doses muito baixas, né? Depois que você chega na dose, para mim, é a via mais estável, é a via que tem uma liberação, assim, que a paciente tem realmente um resultado muito positivo. Isso. Você falou de uma coisa que eu queria reforçar justamente, porque com esse envelhecimento, os receptores da vulva, os receptores da mucosa vaginal, principalmente o clitóris, eles vão ficando insensíveis, eles vão ficando ressecados. Então, por exemplo, a mulher, às vezes, com um estímulo de sexo oral, por exemplo, que era muito excitante, vai perdendo, não só pela libido em si, mas aquele tecido, ele vai perdendo os seus receptores, a lubrificação, ele vai ficando um tecido insensível mesmo. E aí, quando a gente passa essa via vaginal, essa massagem, é impressionante como esse estímulo ele se renova novamente. Então, assim, eu acho sensacional essa orientação que eu sei que tem muitos médicos também que não tem essa preocupação com a orientação de você estar massageando localmente mesmo ali aquela região. É muito interessante. Uhum. E de autoconhecimento e autocuidado, né, Thalita? A reposição de progesterona intravaginal pode ter proteção benéfica no câncer na mama, que ela falou. Como que é essa questão da proteção da progesterona? Se você não for receptor positivo, porque obviamente você fez o estudo imunistoquímico e aí você vai definir lá junto com o seu oncologista isso, toda a reposição em pacientes com câncer, lógico, a paciente com câncer ativo é contraindicação absoluta. A paciente que está em pós-segmento, é sempre discutido o médico com o oncologista. Isso é muito comum e muitos estão abertos a esse tipo. Então, lógico, se você for receptor positivo para progesterona, isso não é indicativo no seu caso. E a questão dos exames genéticos, Thalita? Você tem o costume de avaliar algumas pacientes com histórico genético importante, familiar? Você chega a fazer exame genético? Eu chego a fazer exame genético, sim, eu acho muito importante. Eu também faço. Eu também faço, assim. Mesmo que as pacientes, né, não são baratos esses exames, e alguns pacientes têm essa questão. Mas será que vale a pena? Mas eu costumo sim. E sempre mostro essa questão da epigenética, né? É uma coisa muito interessante. Quando eu tenho uma paciente, eu tenho duas irmãs, né, que eu vou contar rapidamente esse caso. A mãe tem câncer de mama. Eu tenho uma paciente totalmente estrogênica, SOP, miomas, cisto de mamas, não tem nódulos, mas tem cisto de mamas, e uma paciente totalmente mais equilibrada, com hábitos de vida regular, atividade física, nutrição, e essa outra não tanto. Então, eu pedi o estudo genético, né, o BRCA1, BRCA2, né? Eu peço muito lá no Laboratório Lemos, que eu gosto bastante Eu dele. também peço aquele completo lá. Que é a minha referência. E aí, olha para você ver, nessa paciente que tem o estrogenismo, deu positivo, entende? Para outra irmã não deu. Mas mesmo assim, eu posso dizer para aquela outra irmã que tem a vida saudável e tudo mais, que provavelmente não vai evoluir, mas que se ela, por acaso, ela não manter esse hábito de vida bom, bacana, que ela escolheu, não garante que ela não vai ter. E essa irmã que realmente é estrogênica, que é sedentária, que não preocupa com a sua saúde, com seus hábitos alimentares, que já tem a genética, eu disse para ela, olha, não quer dizer que você vai ter, mas justamente agora é o momento de você resgatar a questão da epigenética. Tentar, né, silenciar esse gene que você herdou. Então, agora, diante disso, ela entendeu essa necessidade. Felizmente, ela está super focada, até mais do que a irmã, obviamente, porque ela entendeu esse risco. E ela entendeu dessa necessidade que não significa que você tem um BRCA1 positivo, que realmente você vai evoluir para o câncer de mama. Né? E é o mais legal, né, Thalita? Que a gente consegue ajudar a paciente a
evitar doença, mudar o curso de uma genética desfavorável, né? Uhum. E a gente estava lendo naquele estudo que a gente estava discutindo, Isso. que a terapia de reposição hormonal, mesmo em pacientes que podem ser geneticamente, ter geneticamente predisposição hormonal a alterações relacionadas a câncer, que o tanto que o estilo de vida, que é o controle de peso, atividade física e alimentação, tem um peso muito maior do que a terapia de reposição hormonal. Não é Exatamente. mesmo? Então, assim, o tanto que isso é realmente importante, tanto em bem-estar, né? Mas como em prevenção de doenças, né? E em câncer de mama, que é uma das doenças que mais mata, né? Exatamente. É por isso, Gisele, que você colocou uma coisa muito bacana no começo, é que nós, médicos, a gente tem que realmente focar nessa medida, nessa medicina preventiva, né? Que é possível, sim, a gente dar essa qualidade de vida para o paciente. E é o que eu sempre falo, né? O câncer, enfim, ele não é seu, não é o médico que te deu esse diagnóstico, não foi o médico que deu esse diagnóstico, é você que encaminhou para que isso acontecesse. Então, com as orientações que a gente pode oferecer, com a disciplina e dedicação que o paciente entende que resgatar a saúde, que é o mais importante, não tratar uma doença, resgatar a saúde, faz todo esse diferencial, né, na nossa prática, na vida das pessoas. Porque eu acho que nós temos essa missão de mudar o curso da vida das pessoas para o melhor, né? E até para quem já tem, né? Não falando só em prevenção, mas em quem já está com câncer de mama ou já teve, né? Que isso muda, essas práticas, né? A prática de um estilo de vida melhor, ela pode mudar o curso dessa doença, né? Por uma série de fatores de estresse oxidativo, que não vem ao caso aqui no momento, mas que é um fator muito importante para quem estiver assistindo aí, eventualmente estiver com câncer de mama, você pode mudar a sua vida. Depois, se der tempo, eu quero falar da minha irmã para você também, tá? Vamos falar do terceiro mito? Então, a TRH não ajuda após a menopausa. Então, depois de um tempo, a terapia de reposição hormonal ela não vai ajudar muito. A gente até começou a falar disso, né? É totalmente mito, né? A terapia hormonal ajuda sistemicamente. Como assim sistemicamente? Ela atua em todos os âmbitos do seu corpo. No metabolismo, a gente sabe que a questão do metabolismo vai diminuindo, a gente vai engordando, né? Eu vejo, Gisele, a terapia hormonal, ela ajuda muito o que você falou na questão da cognição e da memória, né? Muito. Então, quando a gente vê essa questão desse benefício também da fadiga, do cansaço, independente da menopausa ou não, quando a gente inicia essa terapia, todo esse estilo de vida também, lógico, também associado, se possível, a um hábito de vida regular, é transformador. Então, assim... Transformador é a palavra. É transformador, não é? É. É maravilhoso quando a paciente volta, assim. É realizador para a gente também, né? É muito. Elas estão discutindo aqui, Thalita, olha, o uso do Trogestan. O uso do Trogestan, a Flávia está discutindo com a loira, o uso do Trogestan intravaginal. E aí elas discutiram o que pode manipular tópico. Pode manipular tópico, porque, igual a Thalita estava falando, né? Às vezes a gente tem desconforto do uso intravaginal, que fica ali aquele creminho saindo, né? E a gente pode falar mais disso depois. Pode mandar a pergunta, tá? E o Trogestan, se vocês pegarem a caixinha dele, tá escrito uso oral ou vaginal. Mas muitas mulheres, um dos efeitos principais do uso oral é dor no estômago, tá certo? Então, assim, o próprio manual do Trogestan, a bula dele, mas tem um manual também que vem pra gente, né? Fala que, assim, de preferência usar ele sempre via vaginal, tá certo? E o Transderm, como você falou, também é muito interessante. E a Glícia está perguntando qual seria a referência mínima de testosterona para mulher com 42 anos. A referência mínima que eu uso é 20. E você, Thalita? Qual a referência? Não é a melhor referência, né? Não é o ideal, mas o mínimo é 20. Você? Então, eu acho que eu uso um pouquinho mais, eu gosto de 30. 30, né? 30 a mulher fica bem, né? 20 para mim já tá assim, bem baixinho. Bem baixinho, 20 é bem baixinho mesmo. Já tem sintoma normalmente. Exatamente. E a máxima é o melhor para ela, o quanto que ela fica bem, assim, normalmente. É o que ela fica bem.
Uhum. E às vezes vem um pouco acima do valor de referência, as mulheres às vezes perguntam ali, né, que está ali um pouco acima do valor de referência, mas não tem problema, né? Ela tem que se sentir bem e a gente tem outras dosagens, por exemplo, dosagem salivar, que é dosagem de interstício, que são dosagens mais assertivas, né? Exato. Porque o que tá rodando no sangue ali, o que a gente mede, nem sempre é o que está entrando na célula para poder Exatamente. fazer o efeito. Por isso que a gente dosar ela isolada, quem está perguntando, não tem se a gente não dosar toda a cadeia hormonal, né? Do começo ao fim. Então, avaliar só uma testo, por exemplo, que está baixa, mas, por exemplo, essa testo baixa pode estar vindo de um DEA lá em cima, tipo, não está dormindo direito, não é verdade? Assim, enfim. Então, Com níveis alterados também de hormônios da adrenal, né? Então, aí a gente tem uma série de itens que a gente avalia para ver se esse hormônio que está rodando no sangue, se ele está funcionando, né, Thalita? uhum. Inclusive, o DEA é uma reposição hormonal nos Estados Unidos, aqui a gente não pode fazer, né? Assim, não tá no guideline, mas o DEA também ele é sensacional, né? Sensacional. O mito 4. O mito 4, ele é um mito que eu achei tão engraçado, sabe? Quando eu fui lendo, assim, as dúvidas das pessoas, e às vezes aparece ainda para mim no consultório, que é sobre o aumento de risco de doença cardíaca. As pessoas têm medo de fazer terapia de reposição hormonal, e principalmente o medo que elas têm, sabe qual que é para mim? De AVC, de derrame. Então, você pode comentar essa, Gisele? Você quer que eu comente? Então, Ah, eu vou começar e aí você fala, olha, na verdade, quando ela é colocada no período correto, a terapia de reposição hormonal, ela é protetora. doutora, É, exatamente. Uhum. então, ela protege os nossos vasos, inclusive ela protege de doenças que vão dar doenças cardiovasculares, né? Ela melhora a complacência dos nossos vasos, diminuindo a incidência de pressão alta, ela diminui o risco de diabetes, ela diminui a circunferência abdominal, diminui o ganho de peso. Então, uma série de fatores que são fatores que vão implicar depois numa doença cardiovascular. Então, realmente, ela é protetora, né? É o oposto. E como é que é a sua experiência, Thalita? Exatamente, é a mesma coisa. Eu considero ela, eu considero não, né? A gente vê os trabalhos que ela é protetora, né? Então, com certeza, esse é um mito também, como a gente está falando desses mitos, né? Que justamente vem daqueles estudos antigos que eu falo, Gisele, que nós, essas mulheres estão perguntando, assim, nós que atendemos essas mulheres nessa faixa de 40, 50 anos, a gente precisa mudar uma geração, vai ser a próxima geração daqui uns 10 anos no nosso consultório, é que a gente não vai mais receber esses tipos de mito, porque já mudou essa geração, né? Que veio desse estudo do WHI que fez essa bomba, esse alarde aí, né? Então, eu acredito que na próxima geração, daqui a um tempinho, não vai existir mais esses questionamentos. Já vai estar muito bem claro, assim, que não é isso. Terapia de reposição hormonal junto com o ovo, né? Não pode comer ovo, não pode fazer terapia de reposição hormonal. Tipo isso. Não é? É É, tipo, mas que né? bom, né, que isso mudou. Que bom que a ciência evolui, né? Porque é um sofrimento tão grande Uhum. para as mulheres. Quem já sofreu de TPM deve ter uma noção do que é o sofrimento do climatério, né? Exato. Que é um Uhum. pouquinho daquele sofrimento, né? É um sofrimento muito grande. E eu queria até falar isso agora me veio na cabeça, que eu achei importante falar, é que se, por exemplo, você passa, né, Gisele, você começa a usar um anticoncepcional numa menina com 14 anos, ou seja, nem houve um amadurecimento hormonal ainda não houve, você já bloqueia com hormônios sintéticos, né? Para você ter uma ideia, né, os hormônios do WHI, eles são o dobro, por exemplo, do Diane, que é um hormônio que ainda é muito usado hoje em dia. Mesmo sendo o dobro, você passa o quê? Quase 15, 20 anos usando esse hormônio sintético. E está na bula, gente. Qualquer anticoncepcional que você esteja usando nesse momento pode pegar lá o efeito colateral. Está escrito aumento do risco de câncer de mama. Então, esse
anticoncepcional é que aumenta o risco de câncer. São hormônios sintéticos, agressivos, de uso contínuo, prolongado, enfim. Então, eu tenho muito mais medo de quando eu pego uma menina realmente que tá há 15, 20, 30, 25 anos, ou às vezes nem sabe, nem se conhece, né? Muito mais Não do que conhece. E quando a gente estimula a tirar o contraceptivo e ela começa a se conhecer, ela começa a conhecer uma outra pessoa. É uma coisa incrível, né, Thalita? isso, né? A saúde feminina ainda tem muito que evoluir, né? Já melhoramos muito, eu fico muito feliz pelo que a gente já melhorou. Da época que eu era adolescente, que me prescreviam contraceptivo para TPM, me prescreviam contraceptivo para pele, e a gente já tem mudado essa visão, né? Isso é uma evolução muito grande. Graças a Deus. Aqui a Flávia, Flávia, você está querendo saber quais exames para que você solicite ao seu médico. Depois manda para a gente inbox, que a gente vai entender melhor o que é, para a gente poder te orientar melhor, tá bom? Mas lembrando, o nome dela, esqueci o nome dela, é que assim, cada profissional ele acha viável escolher aqueles exames. Então, muitas vezes você dizer para ele que você viu numa live que o médico solicita esses exames, ele não vai sentir como muito bem receptivo. É por isso que essa dosagem, esses hormonais, normalmente são feitos mais por médicos que fazem medicina integrativa, nutrologia. Então, a gente tem mais essa gama de todas as cadeias hormonais. Por exemplo, dentro da ginecologia tradicional, a gente não pede esses exames, tá certo? Assim, só se a paciente realmente... Enfim, normalmente não se pede. Então, é muito difícil você pedir isso para um colega que não tem esse hábito, que não é protocolado, né? Ele se convencer de que é necessário isso também. Né, Gisele? E assim, cada um estuda num tipo de livro. Né? Eu gosto de um livro de bioquímica que chama Harper. Tem gente que gosta de outro livro de bioquímica. Então, exatamente. Assim, cada um tem uma linguagem que entende, né? Aí a leitura dos exames é mais ou menos isso. Cada um lê os exames de acordo com a linguagem que entende. Mas vale a pena você procurar, assim, com certeza. Vale super a pena. Você vai ver o quanto a gente acha que a gente tá bem, mas quando a gente começa a equilibrar isso mesmo, é muito bacana, assim, muito bom. Valquíria, um beijo para você, se agradecendo aí o cuidado com o uso de hormônio, e ela realmente tá bem melhor. Aqui, agora vamos para os mitos 5, que senão o Instagram vai cortar a gente e a gente não vai conseguir terminar os mitos. Aí a gente faz as perguntas. A terapia de reposição hormonal não é para mulheres que fazem menopausa, que entram em menopausa precocemente. É a indicação principal, meu Deus do céu, por favor. Vocês que têm indicação de menopausa... Tá muito nova, tá fazendo terapia de reposição hormonal? Então, olha, você entrou em falência, os hormônios, gente, o hormônio é vida. Se vocês, o que é o hormônio? O hormônio é vida. Simples assim. Então, você que entra em menopausa precoce, você vai ver o que você era antes e como você declinou em todos os seus aspectos metabólicos, emocionais, físicos, enfim. O quanto você declinou com relação a isso. Então, se a gente não diminui esse declínio muito rápido, você desencadeia uma série de alterações no seu metabolismo. Por exemplo, né, a principal delas é você entrar em osteopenia rápido, que é dentro da ginecologia. A principal é você evitar essa paciente tenha risco de osteoporose precoce, na verdade. Então, é fundamental você fazer reposição. Até quando, Thalita? Não sei. Não sei isso. Isso é individual. Mas o quanto mais precoce você começar, e todo ginecologista, pelo menos ginecologistas tradicionais, eles sabem fazer isso. Eu acredito que sim. E é importante você procurar. E Thalita, eu mesma faço em mim, sim, sabe? A ginecologista fala que mas são tantos benefícios. Eles são benefícios físicos, são benefícios psicológicos. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, uma coisa que eu não deixo de fazer em mim, eu jamais deixaria de conversar com uma paciente sobre o que ela quer nela sobre isso, entendeu? Porque para mim saúde é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? É o nosso templo aqui,
é o nosso corpo. Então, E olha, uhum. Eu acho. queria abrir, antes de terminar, eu tenho um caso que eu estou trabalhando nele e está sendo muito promissor. É uma paciente com infertilidade por menopausa precoce. Então, a gente começou a restabelecer esse equilíbrio hormonal e nutricional e detoxificante e tudo mais. Então, o que está acontecendo agora? Esse ovário está respondendo de novo. Entende? Ele está entendendo que ele simplesmente só estava bloqueado. Ele estava em falência porque ele estava bloqueado. A partir do momento que você tira esses bloqueios emocionais, físicos, contaminantes e tudo mais, ele começa a realmente responder. Isso para uma paciente que quer fertilidade, normalmente as pacientes que têm fertilidade menopausa precoce são pacientes inférteis. Então, isso é muito interessante. Você começar a ensinar aquele ovário, tipo, ei, você precisa voltar a funcionar direito. Olha, é uma resposta, assim, importantíssima para a vida da pessoa, né? A questão da fertilidade, né? A questão de ter possibilidade de ter um filho, né? Não é uma promessa, né, Thalita? Mas é ter a possibilidade, né, Thalita? Assim, na minha prática, a principal causa de dificuldade de engravidar, de infertilidade, é justamente o desequilíbrio hormonal. É justamente o desequilíbrio hormonal. Né? E não começa dos hormônios sexuais, né? Começa antes, né? Exatamente. Então... Ó, agora, o último mito, a gente já começou a falar dele, que os sintomas, a gente já fez perguntas, tá? Os sintomas da menopausa são um rito de passagem. Você tem que passar por isso. Não, gente, por favor. Isso é na nossa avó, nas nossas avós que não tinham nada, que incutem isso ainda na gente, ou as nossas mães, né? Tipo, a minha mãe tem quase 80 anos, então isso pode ser talvez para a geração dela, para nossa geração não, justamente porque a gente está falando desde que a gente começou aqui da evolução da medicina, da verdade que a gente tem como ter qualidade de vida. O que a gente busca hoje, gente, é qualidade de vida. Então, sim, é possível a gente passar pela menopausa plena, feliz, bem disposta, né? Mesmo porque na menopausa a gente tá na metade da nossa vida, né, Thalita? Pensa, nós estamos chegando naqueles 40. Eu sou super jovem. Eu tô novíssima, sabe? Você imagina que você acabou de chegar na sua metade da sua vida e você já está no limite zero, né? Já tá. Não dá, né? Então, tem muita dúvida sobre a questão das vias, né? Que a gente chegou a falar. E os tipos. Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente, porque eu tenho experiência com a terapia bioidêntica, mas eu não tenho experiência com a terapia sintética. Imagino que você nem faz mais a terapia sintética, né? Ou faz muito pouco. Sim, eu fazia antes, depois a gente vai estudando e vou abandonando, né? Você quer que eu fale das vias? Eu quero que você fale das vias. Tá. Então, as vias possíveis que a gente pode fazer, de todas as vias, como eu falei essa que a minha preferência. A gente tem a via, então, a gente tem a via oral. E aí, esses hormônios geralmente são estrógenos, progestágenos e testosterona algumas vezes. Então, a gente tem a via oral, comprimido que você toma todos os dias. A gente tem a via transdérmica, que a gente falou. A gente tem a via injetável, também, que a gente pode fazer injeção. Uma vez por mês. Você costuma usar? Nunca usei. O injetável, eu nunca usei de progestagem, que é a medroxiprogesterona, eu nunca usei. Eu nunca usei estrógeno também, não. Eu só usei testosterona injetável, assim. E doses muito baixinhas para dar uma subida quanto paciente, assim. 2 de testosterona. Também. Eu também nunca usei, não, mas tem os injetáveis, tem o oral. Tem o adesivo também, Gisele, algumas vezes eu uso adesivo. Tem o adesivo manipulado e tem o adesivo comercial também. Qual é o benefício do adesivo para você? A estabilidade? Estabilidade e cômodo, a adesão ao tratamento, né? Tem gente que não gosta de passar porque sente melado. Tem gente também, Gisele, que tem... trabalha com criança, alguma coisa, né? Que é a manipulação, né? Transferência também. Então, o adesivo é muito seguro também, que coloca ali e tira todos os dias, na maioria das vezes. Então, a gente tem manipulado e tem comercial. A gente tem a via vaginal. A gente tem a via vaginal, tem vários, gente. Tem a via vaginal creme de aplicar, tem óvulo de inserir, tem filme vaginal também, que poucos laboratórios fazem. Isso tudo é manipulado.
filme vaginal, óvulo vaginal, pomada vaginal, transdérmico vulvar também, que pode ser também, não só vulvar, mas transdérmico, já falei. O DIU Mirena também ele é considerado como uma reposição porque ele é progestágeno, está dentro do protocolo quando você quer fazer uma reposição de progestágeno para uma paciente, também ele é considerado também. E implantes subcutâneos, acho que são todos esses, não me esqueci nenhum, não. Então, tem uma paciente aqui, FNA Silva, eu não sei o primeiro nome dela, que ela tá falando que ela sofre muito com endometriose. Em relação a hormônios, o que você costuma usar para endometriose? Bem, o meu preferido... Além de desinflamar a paciente toda. É. Bem, de hormônio, lógico que a endometriose é uma doença inflamatória, então a gente precisa de protocolos anti-inflamatórios, a começar com uma dieta. Eu sempre trabalho com nutricionista, todos os meus pacientes vão para nutricionista, então eu trabalho as questões inflamatórias gerais, né? Dieta anti-inflamatória, atividade física, sono reparador e juntamente com o equilíbrio hormonal. O equilíbrio hormonal, eu gosto muito da gestrinona ou da progesterona, ou na segunda fase do ciclo menstrual, quando a paciente quer engravidar, ou a gestrinona ou a progesterona contínua em dose baixa também. E tem sublingual, Gisele, esquecemos. Também da gente tem a via sublingual também. E gestrinona, você chega a usar oral eventualmente? Não, oral, muito raro. Muito raro eu uso oral. Eu gosto, Gisele, muito da via vaginal a começar, igual eu te falei, eu sempre testo primeira dose. Eu gosto muito da via vaginal por vários motivos. Primeiro, porque quase todas as mulheres, a endometriose, elas têm focos entre o reto e a vagina no fundo de saco. E aquilo gera muita dor. Então, quando eu ponho via vaginal, eu já entro em contato com aquele nódulozinho ali e a resposta anti-inflamatória daquele local, nódulo... né? Exatamente. Sem contar também dessa lubrificação e dessa excitabilidade sexual também, porque as mulheres que têm endometriose, a maioria delas tem dor na relação. Então, eu já estou fazendo via vaginal anti-inflamatório, analgésico, lubrificação, estimulante sexual ao mesmo tempo. Eu gosto muito da via vaginal. Mas também, ou a via transdérmica. Quando eu encontro essa dose específica, implantes. A Cindy. Eu mando. O importante também da via vaginal da gestrinona pode ser em óvulo ou pode ser via vaginal creme. Em óvulo, escorre muito, sabe? Apesar que pessoas que acham, não, em óvulo não escorre tanto assim. Creme escorre mais. Não, se você dilui ele numa base de ultraabsorção, o óvulo escorre menos. Então, a base de ultraabsorção, né? Pentravan, entre outros. Nossa. A minha experiência com óvulo também não foi boa. Eu uso creme também. Isso. E também a filme vaginal também, né? E tem um laboratório lá de São Paulo que faz filme vaginal. Filme eu nunca usei. Mas as dosagens, eles não conseguem colocar dosagem muito alta. Geralmente, como a endometriose precisa de uma dosagem maior, então também tem essa possibilidade do filme vaginal. A Cindy tá agradecendo pela sua vida, viu? Obrigada. Um beijo, Cíntia. Aqui, repor progesterona com 31 anos pode inibir a produção natural dela? Não. O que ajuda a estimular ela naturalmente? Ótimo. Então, se você precisa repor progesterona natural numa fase tão boa assim, provavelmente porque você é uma paciente com predominância estrogênica. Você deve fazer coisas ou seja a predominante estrogênica, fazendo com que esse excesso de estrogênio bloqueie a sua progesterona. Então, você precisa usar essa progesterona. Então, eu acredito que você seja isso. Então, a gente tem que te indicar a diminuir a sua produção estrogênica, tá certo? E aí vai estilo de vida, melhorar a sua resistência insulínica, que provavelmente você deve ter, modulação intestinal com dieta, detoxificação, e geralmente é isso, dormir bem, fazer atividade física, reduzir essa predominância estrogênica para que então esse desvio hormonal não vire tudo para estrogênio, também consiga fazer progesterona espontânea.
mudança no estilo de vida saudável, né? Tentar Isso. e diminuir pesticida também na alimentação, Nossa, né? pesticida, bisfenol, né? Alumínio, Gisele, alumínio. Eu sempre pesquiso contaminantes metais, principalmente alumínio. E é impressionante como a gente Impressionante. não é? A gente consegue desbloquear o ovário só fazendo detoxificação de metais pesados. É uma coisa assim bem interessante. Uhum. A FN, a Silva tá pedindo uma indicação de médico em Curitiba, é só mandar pra gente inbox, tá? Curitiba, eu posso falar, doutora Camila Prestes de Curitiba, tá bom? Então, ótimo, já tá na mão aí, Camila Camila Prestes. de Curitiba. A Crícia, Ô, Gisele, do hipocortisol, essa onda do cortisol baixo também não gera progesterona, né? O cortisol. porque ele acaba roubando, né? E é a mesma cascata, gente. É o seguinte, a mesma matéria-prima que vai fazer progesterona vai fazer o cortisol, né? Então, acaba que o cortisol ele puxa da progesterona. Então, não deixa a progesterona ser ativa, Exatamente. né? A progesterona não vai ser ativa. Então, o estresse exacerbado, ele acaba não deixando a progesterona agir. Não passa nada, não passa nada, Catarina. Isso mesmo. Então são Ah, coisas que você acha que não, me dá um remédio aí, mas não, são os hábitos de vida que tá desencadeando a sua cascata, gerando outras coisas que não o eixo fisiológico para progesterona. ó, eu acho que dá tempo de mais 3 perguntinhas aqui. A gente vai salvar a live, pode deixar. E aí Uhum. vocês podem entrar no YouTube e fazer mais perguntas. E a doutora Thalita vai voltar, com certeza. A gente ainda Bom, vai fazer outros vídeos, né, Thalita? sim, Porque com certeza. as pacientes, elas realmente elas têm essa demanda de informação, né? De informação que realmente, de fato, as ajude. É, doutora, tenho endometriose e SOP e ovários policísticos. Quais as chances de conseguir engravidar? Depende do tratamento que você vai fazer. Exatamente. Eu costumo dizer, mesmo que você pense em fazer fertilização, se você não se preparar antes, é muito difícil dar certo. Então, depende. Todas elas, SOP, mioma e endometriose? Foi isso que ela falou, as três? Não, ela tem SOP e endometriose. Estrogênico, dependente de estrogênio. Então, sempre, né, você é uma paciente predominante estrogênica. Então, isso é tudo aquilo que eu falei antes da paciente com endometriose. Você tem que fazer um preparo para que você equilibre, principalmente falando de estrogênio, todas essas modulações, intestinal, hábitos de vida, atividade física, nutrição, detoxificação, sono reparador, tudo isso para baixar seu estrogênio, até porque estrogênio muito alto, risco grande de aborto, tá certo? Então, às vezes, está tudo bem, ou lá e não implanta. Risco de aborto, enfim, e complicações pré-gestacionais também. Então, antes de você pensar nisso, equilibre, se prepare para gravidez, suplemente, que é muito importante também fazer uso das suplementações específicas pré-concepcionais para o casal, né? Lembrando que a fertilidade é o casal, não é só você, independente se você tem esses fatores de risco ou não, é sempre o casal, e assim aumentar as suas chances de uma gravidez espontânea. E a Shirley está perguntando aqui sobre dores na perna em relação com níveis de hormônio no período menstrual. Aí eu acho que a gente pode falar de TPM. A gente tem aí mais 5 minutinhos. Falar de TPM, 5 minutinhos, hein, Thalita? Pode ser, normalmente é porque esse excesso, esse declínio hormonal, ou pode ser por compressão de nervos, principalmente pelo edema, pelo inchaço, pode ser também por vasculatura, se você já tem insuficiência venosa também prévia, tendência a ter varizes também, essas alterações hormonais também pode dar dor, por vasoconstrição, por compressão, por edema, por acúmulo de líquido. Que mais? Geralmente essas questões anatômicas são mais relacionadas por esse desequilíbrio hormonal, está relacionado dentro de uma das características da TPM. O que é a TPM, gente? O seu corpo se preparou para engravidar. Vou engravidar, vou engravidar, vou engravidar. Aí seu corpo entende que você não engravidou. Tipo assim, meu Deus, eu não engravidei, sabe? Desencadeia várias coisas. E a gente tem, cada paciente vai para um lado. Mas o que acontece? Até
esse elevar muito alto, por exemplo, uma paciente com predominância cetogênica, normalmente ela tem TPMs muito intensos, porque você tem um declínio muito grande, você tem uma queda muito grande também desse desequilíbrio hormonal, que a gente vai suavizando também com esse equilíbrio de hormônios. Eu comecei a trabalhar com isso porque eu tinha uma TPM que era assim, uma TPM do mal, né? Eu comecei a trabalhar com isso, eu fui para São Paulo fazer endócrino feminina, por isso. Hoje eu trabalho com hormônios porque me salvou, a minha vida é outra, Sim. né? Hoje eu não tenho TPM, né? E provavelmente salvou meu casamento também. Exatamente. Gente, TPM é outra coisa também, Gisele, que as pessoas acham, eu tenho Pode TPM. ser um assunto da próxima live, né? Eu vou te matar, eu tenho TPM, eu tô irritada, eu fui grossa porque eu tenho TPM, me desculpa. Né? Não, a gente não precisa se aceitar dessa forma. Não. São mitos também da ginecologia muito interessante, né? Cólica é normal, TPM é normal, fluxo, usar absorvente noturno é normal, né? São coisas Isso aqui assim. que me mata? Dá antidepressivo para TPM, dá antidepressivo, mulher usa antidepressivo a vida inteira por causa do TPM, o contraceptivo. A gente tem que fazer uma live sobre isso. Tá? Esse é muito bom. Vai ser muito. Ô, Thalita, aqui tem pacientes agradecendo a você, a Carol tá agradecendo a você. Beijo, quero também Linda ela. É outra vida. Muitos pacientes com dúvidas sobre a gestrinona. A gente pode fazer uma próxima live sobre gestrinona, porque gestrinona é um assunto tão extenso. Muito. Uhum. E uma paciente aqui perguntando se quem teve trombose venosa profunda e tem pai e mãe que faleceram de câncer, se pode fazer reposição hormonal. Depende do câncer, né? A gente tem que avaliar a questão da história familiar para avaliar o risco em você. E aí é legal fazer aquela história genética, mas normalmente não tem uma contraindicação por isso. Sendo bem colocado no tempo certo, não é isso, Thalita? Exatamente. Quanto mais cedo você fizer esse equilíbrio, se for necessário, porque quando a gente faz reposição hormonal, muitas vezes a gente tem esse coisa, tô usando hormônio, que coisa. Às vezes você precisa de só um ajuste daquilo que você tinha, só para te deixar melhor, para te deixar bem e para evitar esse declínio muito rápido. Então, assim, são ajustes, na verdade. Então, não teria contraindicação. A contraindicação é se você está numa crise de trombose. Estou numa crise de trombose, estou tomando anticoagulante nesse momento. Obviamente que não, vai ser suspendido, obviamente. Vão tratar a doença, né? E depois a gente pensa na questão da prevenção, correto? A Eugênia perguntando indicação em Divinópolis, tem a Cibele Bouillon em Divinópolis, que é muito boa, tá? Pode procurar a Cibele Bouillon. Aí tem várias pessoas procurando indicações nas cidades, pode mandar inbox pra gente. E eu acho que a gente está acabando aqui. Eles vão encerrar a gente em 1 minuto. Ok, gente. Então, as considerações finais é agradecer a todos vocês por estarem aqui. A audiência foi boa, manteve estável, então, porque o assunto estava bem interessante. As pessoas